Boa noite a todos, boa noite a todas, aos servidores da Prefeitura Municipal de Araçatuba, senhores secretários, secretárias, técnicos aqui presentes, demais servidores deste Legislativo, público aqui presente e as pessoas que nos acompanham. Nós queremos tecer alguns comentários, a exemplo do que fizemos na primeira discussão. Primeiro, quanto a alguns aspectos legais desta iniciativa, né? Por mais que alguns entendam, né, que é possível fazer a emenda, e louvando aqui todo o esforço do líder do governo, né, vereador pelo qual eu tenho muito apreço, o vereador Joaquim Pereira de Castilho, e também da equipe que cuidou para que essas emendas chegassem. Nós reconhecemos o trabalho de todos e todas, mas entendemos que as emendas contrariam a legislação vigente no que toca à iniciativa de projetos de lei desta ordem. Por isso, até eu queria pedir a ajuda da TV Câmara para fazer alguns comentários, né, rápidos, apenas para que todos pudessem visualizar, se possível, os artigos que cuidam disso na nossa lei orgânica, na Lei Orgânica de Araçatuba, e também no regimento interno desta casa. O artigo 36 da nossa lei orgânica, ele diz que compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre o inciso 1º, criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos, que é o caso deste projeto. 5, criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública municipal. Também é o caso deste projeto. Depois, o artigo 62, também da nossa lei orgânica, diz que compete ao prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei, prover e desprover cargos públicos municipais, na forma da lei, bem como expedir os demais atos. O artigo 162, que na verdade foi bastante invocado na sessão anterior, ele diz assim, que em projetos de autoria do Executivo, será considerado autor para efeitos de prestar esclarecimentos a respeito da matéria e outros procedimentos, o vereador que, nos termos regimentais, gozar da prerrogativa de líder. Tudo bem. Essa expressão vaga, outros procedimentos, poderia dar a interpretação de que também se poderia fazer emenda, poderia fazer emendas. Mas, na verdade, nós não podemos ter essa interpretação por dois motivos. Primeiro, porque nós temos artigos específicos sobre emendas no próprio regimento, e se fosse essa modalidade aceita pelo nosso regimento, nós teríamos que ele teria que estar disciplinado ali. Ela teria que estar disciplinada a modalidade ali. Segundo, porque a nossa lei orgânica, e todos sabem, né, não precisa ser advogado para saber, que a lei orgânica ela é superior hierarquicamente ao regimento interno. Então, o regimento interno não poderia conceder uma prerrogativa que a lei orgânica do município e a Constituição Cidadã de 88 delega ao Executivo Municipal. Então, o Poder Executivo é o único que tem poderes para fazer projetos dessa natureza. Então, essas correções que foram feitas, inclusive correções importantes, né, para que o projeto pudesse ser melhorado, corrigido, adequado, etc., elas, no nosso entendimento, teriam que ser feitas pelo senhor prefeito municipal. Porque, na verdade, foi o Executivo que mandou para cá e o líder, né, para colaborar, então, neste processo, ele apresenta como uma emenda, mas não é uma emenda do Legislativo. São emendas, na verdade, são correções, propostas do Executivo. Nada contra o senhor prefeito fazer. Aliás, foi importante. Há emendas importantes aqui, como a que tira a reticência daquele artigo que nós questionamos, como a que coloca atribuições corretas para o chefe do cemitério. Há emendas importantes aqui, que eram realmente necessárias, mas elas teriam que vir como correções do Executivo. E qual a única forma de fazer? No nosso entendimento, seria o prefeito ter retirado na sessão anterior, autorizado a retirada do projeto, as correções seriam feitas e o projeto voltaria. E nós não correríamos o risco da fragilidade da nossa votação no dia de hoje, que ela poderá ser questionada. Em razão do tempo, eu vou ler aqui, eu tenho
4 ou 5 julgados sobre essa questão. Mas eu vou ler apenas um, que é do município de Araçatuba e que é de um acórdão relativo a uma ação direta de inconstitucionalidade que também cuidou, né, de um projeto, de uma lei que se referia à reforma administrativa. Então, o acórdão diz assim: ação direta de inconstitucionalidade, regime jurídico dos servidores públicos de Araçatuba, projeto emendado por vereadores e sancionado pelo senhor prefeito, inadmissibilidade, ofensa ao princípio da iniciativa reservada ao Poder Executivo. Não há que se falar em liberdade ou vontade pessoal, pois ao particular é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, ao passo que ao administrador deve ser feito apenas o que a lei determina. Por isso, não poderia o chefe do Poder Executivo abrir mão de sua prerrogativa constitucional que lhe foi concedida no que diz respeito à iniciativa do processo legislativo. E o acórdão é bastante vasto, em razão do tempo não dá nem para continuar a leitura, mas ele diz o seguinte, que aquilo que compete ao prefeito é a iniciativa de cargos, porque ao se falar em cargos, nós estamos falando em despesa, e veja bem, nós estamos, inclusive, eu agradeço aqui, né, o vereador Joel de Mello está se inscrevendo para que nós possamos, no final, ter mais alguns minutinhos. Então, o tribunal diz aqui com clareza, né, nesse e em outros projetos, que ainda que... Porque havia um entendimento antes assim: se a Câmara emenda e o prefeito sanciona e manda publicar, significa que ele aceitou aquela emenda. Isso antes de 88. Após a Constituição de 88, nem mesmo a sanção e a publicação revestem de legalidade este ato que foi, elaborado, votado com emenda do Legislativo, né? Por isso, o próprio acórdão diz aqui que há um texto no acórdão que é retirado do mestre Eli, né, quem fez direito conhece bem, que diz em resumo o seguinte: não pode o chefe do Poder Executivo abrir mão da sua prerrogativa constitucional que lhe foi concedida no que diz respeito à iniciativa do processo legislativo. Então, a nossa preocupação é, inclusive, nós sabemos da importância dessa reforma para o Executivo, para os servidores municipais, para servidoras municipais. Nós sabemos da importância e sabemos da legitimidade. O prefeito tem todo o direito de fazer a sua reforma administrativa. O que nós estamos questionando desde a sessão anterior é a forma. Primeiro, a forma legal, né, que é essa que está em confronto com a nossa legislação pelas emendas que foram apresentadas. Até porque há emendas que criaram cargos, criou cargos de ouvidor, extinguiu a ouvidoria. No anexo 2, originalmente vindo para essa casa, nós tínhamos algumas ouvidorias e não tínhamos o cargo de ouvidor no texto da lei. E vice-versa, tínhamos ouvidor no anexo 2 e não tínhamos a ouvidoria. Algumas foram extintas. Então, foram extintas ouvidorias por emenda. O vereador não estou falando aqui do vereador Joaquim, estou falando que o membro do Poder Legislativo não tem essa legitimidade para criar cargos, extinguir cargos, conceder atribuições, especificar atribuições. Bom, além disso, nós questionamos também a metodologia com que o projeto foi feito. Eu quero dizer, gente, e disse na primeira discussão, estou repetindo hoje, reitero, né, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que elaboraram esse projeto. Eu reputo a elas, eu não acredito a essas pessoas os erros e as omissões do nosso projeto. Eu acho que isso aconteceu por duas razões básicas. Primeiro, pela exiguidade do tempo. Um projeto dessa natureza não poderia ser feito de afogadilho, com pessoas ligando, está pronto, não está pronto, a Câmara precisa para marcar extraordinária. Então, um projeto dessa natureza precisa ser feito com muito vagar, precisa ser revisto, precisa ser visto cotejando com a legislação anterior. Então, essa exiguidade do tempo.
são propostas como essas que precisariam ter sido ouvidas, pelo menos. Ainda que o executivo dissesse depois, ou que a pessoa, né, que os técnicos dissessem, não, isso não é cabível. Mas nós tínhamos que ter sido ouvidos. Os servidores efetivos ou de confiança mesmo, mas que cuidam dessas questões da prefeitura, precisariam ter sido ouvidos. Então, eu acho que a metodologia adotada, ela ficou em confronto com a própria mensagem do projeto. A mensagem do projeto está lindíssima. Eu até imagino quem escreveu, que é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho imenso e a respeito como profissional. Se ela não escreveu, ela rascunhou muitas das linhas que está aqui, que é a Rosângela Vecchia, uma profissional de grande competência. E a mensagem fala o tempo todo em participação, mas o projeto não foi feito assim.